Depois de longos 10 anos de fechado, em dezembro de 2008, o prédio que sediou desde 1919 um cinema na Praça Castro Alves voltou a funcionar. Comemorando os seus 4 anos em dezembro de 2012 e depois de uma maravilhosa reforma, ele com certeza é mais uma opção para você aproveitar bem o seu dia. Que lugar é esse que eu estou falando? Simples assim. Espaço Itaú de Cinema. Ou melhor dizendo, Espaço Glauber Rocha. Um espaço que você agora vai conhecer como mais uma opção para você aproveitar bem o seu dia. No espaço existem 4 salas de cinemas com capacidade total para 530 pessoas. As salas são novas, bem ar-condicionadas e depois da reforma receberam poltronas bem melhores e muito mais confortáveis. Além de contar com a programação normal de qualquer cinema, o Espaço Glauber Rocha ainda conta com a programação de filmes independentes do mundo inteiro e especialmente brasileiros. E o espaço ainda cedia os mais importantes festivais de cinema do estado. E nessa visita ao Espaço Glauber Rocha, além de contar com o cinema, você também pode encontrar livrarias, um delicioso café e na saída passar na loja que vende souvenirs com temática de cinema. Poeta e escritor. Já publicou vários livros e tem muitos prêmios literários. E uma história de vida e superação que com certeza serve de exemplo para muitas pessoas. Esse é o nosso convidado de hoje para um bate-papo maravilhoso, o Valdec Almeida de Jesus. Boa tarde, Valdec. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como é que tá você? Tudo tranquilo. Menino, me conta aí, como é que foi esse encontro, né? Quando é que começou esse processo da literatura, da poesia em sua vida? Na verdade, começou antes mesmo de eu aprender a ler e escrever. Porque minha mãe contava muitas histórias pra gente. E eram histórias fantásticas, histórias de reis e rainhas, né? De conquistas, de monstros. E muito tempo depois, isso já adulto, eu descobri que as histórias que ela contava, muitas delas eram cordéis que ela ouviu de alguém ou que os pais delas contaram para ela. Que legal, e repassou para você e aí fez você se apaixonar pela literatura também. Exato. E quando foi que você começou mesmo a utilizar a literatura, a poesia como profissão, né? Como carreira? Eu comecei a escrever aos 12 anos, e estimulado tanto pelas histórias que minha mãe contava, como por a poesia que eu descobri na escola, né? Eu comprei aqueles mercadores que vendiam livros, passava de porta em porta, eu comprei uma coleção pequena e me encantei pela linguagem. A minha primeira poesia eu publiquei em livro em 84 e tive que vender o único bem da família, que era um fogão, para poder publicar a poesia. Gente. Daí para cá o gosto pela literatura não parou mais, né? Quem foram os poetas, autores que influenciaram a sua carreira? Com certeza Drummond de Andrade é conhecido de todos e chegou às minhas mãos também. Depois vieram Castro Alves e Augusto dos Anjos, e cujos poemas de tom social casou com minha história de vida, né? E aí me inspirou muito, muito mais ainda. Aí eu já gostava de poesia, passei a escrever assim muitas durante o tempo inteiro, observando a vida da minha família, da vizinhança, colocando aquilo no papel. Processo mais do cotidiano, né, que você escrevia, então. Valdec, eu vi que você publicou muitos livros e dentre eles, assim, qual que você acha que te deu mais notoriedade? O Memorial do Inferno, a saga da família Almeida no Jardim do Éden, foi o livro que eu peguei a história da minha família e coloquei nele em forma de romance. Sim, sim. Esse livro foi prefaciado por Lázaro Ramos e a renda da primeira edição foi doada para as obras sociais Irmã Dulce. Já está na 4ª edição e é o livro-chefe, né? É o livro que me leva para todos os lugares. Pela história, né? Que eu passo ali, a história de um brasileiro comum, mas que ninguém tinha contado ainda. E eu conto em tom de realidade, não conto em tom de lamento, nem de coitadinho, porque a gente conseguiu vencer, graças a estudo e persistência. E esse livro já foi traduzido também para o inglês. Né? E eu tenho outros sonhos com ele.
Que ótimo, viu? Parabéns. Eu percebo que você também é muito engajado nesse processo do social. De que forma que você utiliza a literatura para até trabalhar ou fortalecer esse processo? A literatura, você pode trabalhar com ela de várias formas. A que eu escolhi foi justamente a que mais se aproxima da minha forma de viver, da minha vida, né, cotidiana. E eu utilizo as poesias e as oficinas de poesias que eu faço para estimular as pessoas a observarem o mundo ao seu redor, observarem a sua vida e a vida das pessoas, a comunidade, para atuar como ator principal da sua própria vida, né? Não deixar que outros conduzam o seu destino. Você quer que o leitor ele seja autor da sua história, né? Como exatamente, porque quando você tem uma visão crítica, você não é manipulado. A gente nunca vai ser completamente manipulado, nem completamente livre, né? Verdade. Mas quando você conhece alguma coisa, quando você começa a observar e começa a criticar, né? Não para destruir, mas para demonstrar que há outros caminhos, aí a pessoa começa a perceber que o destino dela está nas mãos dela, né? E não precisa que alguém venha de fora como salvador da pátria para manipular. Ah, com certeza. Já pegando o ponto dessa pergunta e da sua resposta, você acha assim que a literatura, obviamente, pelo que você me disse, ela traz benefícios, né, para todo mundo, mas quais os benefícios assim, que você poderia citar que a literatura traz mais para o leitor, ao ser humano em si? Além de você se colocar no mundo, né, de você perceber que você pertence a uma comunidade e que você pode atuar benefício seu e do restante do mundo, e que você pode adquirir um linguajar, pode adquirir um vocabulário, pode descobrir novas formas de sonhar, de conhecer mundos que você talvez não pudesse conhecer fisicamente, né? Porque na literatura você pode viajar para mundos fantásticos. Com certeza. A questão da cidadania é uma questão básica, né? E quando você administra a sua vida, seu conhecimento, e consegue dialogar com outros, aí você está feito para o mundo, né? Você é o cidadão do mundo. Ou seja, então tem um benefício imenso, né? Se a gente for fazer uma avaliação desse nível. Me diz uma coisa, de todos os prêmios literários que você recebeu, qual que você pontuaria assim pra gente que você... Claro, todos foram importantes, isso é fato. Mas qual que você achou que foi mais importante para você, para sua carreira, para o seu contexto de vida? Eu fui chamado para fazer parte da Academia de Letras e Artes de Paris, que é promovida por uma brasileira que mora lá há muitos anos, já há mais de 20 anos. Sim. E esse prêmio, né, essa pontuação, me colocou no mundo, né? Porque eu já escrevia, já colocava meus livros lá fora, já tenho 2 livros publicados em outras línguas, mas você ser chamado por uma academia de fora do seu país, certamente te dá uma dimensão, né? Grande. Tanto para você quanto para as pessoas que estão acompanhando sua carreira. Maravilha, Valdec, parabéns de novo. Obrigado. Assim, você sabe um pouco da temática do nosso programa, que é o Carpe Diem, que é aproveitar bem o dia, e a gente gostaria assim que todo entrevistado dissesse para o nosso público como é que você aproveita bem o seu dia aqui em Salvador. Tem várias formas, né? Tem o zoológico que você pode, é grátis, né? Você pode passar o dia inteiro ali dentro. Tem o Parque de Pituaçu, que você pode tanto andar de pedalinho como alugar uma bicicleta, ou se não tiver dinheiro, correr, né? Tem uma ciclovia ali que pode servir para pista de corrida também. Sim. O pôr do sol na Barra, né? A praia em Salvador, você tem muitas 50 quilômetros de praia, né? Então dá para você aproveitar bastante. Ou seja, você aproveita bem o seu dia com as coisas simples que a cidade está oferecendo aí. Exatamente. Que bom. Valdec, você tem algum site, algum e-mail que você queira deixar para o nosso público, para poder conhecer um pouco mais da sua história, das suas obras? Eu tenho um site que eu divulgo tanto obras minhas como notícias de literatura, de lançamento de livros, de teatro, né? Tudo que cai em minhas mãos eu coloco lá nesse site. Sim. E também divulgo meus livros, minhas obras, meus textos. O site é www.galinhapulando.com. Galinha Pulando. Exato. www.galinhapulando.com.br. Não, ou só o sem .com? o BR. Só o .com, então. Valdec, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo, por essa troca, na verdade, com a gente, né? Por estar agregando um pouco mais ao Carpe Diem. Desejo para você mais sorte, mais sucesso, muito mais inspiração para escrever e até uma próxima. Obrigada. Nada. Então fica para vocês essa entrevista maravilhosa com o Valdec
E, como sempre, né, a minha dica para que você aproveite bem o dia, assim como o próprio Valdec citou, com muitas coisas maravilhosas ao nosso redor. Carpe diem, até a próxima! Então é isso aí, fica mais uma opção para você aproveitar bem o seu dia. Porque, como eu sempre falo, aproveitar bem o dia é você fazer tudo aquilo que te faz bem, que te traz paz e traz bem-estar. E muitas vezes uma simples ida ao cinema, um passeio em uma biblioteca, um passeio numa livraria, num belo café, quanto bem-estar isso traz, não? Beijo para você e até a próxima com Carpe Diem. Aproveite muito bem o seu dia.